Boa noite, pessoal. Boa noite. Graça, paz e a misericórdia do Senhor seja abundante sobre a nossa vida, quanto povo de Deus, quanto igreja de Cristo Jesus. Graça, misericórdia, paz, consolo, conforto e ação do Espírito seja mesmo abundante sobre a nossa vida nessa noite em Cristo Jesus. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Deus te guarde nesse instante quando nós vamos juntos celebrar e exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que majestosamente, soberanamente continua no trono, dirigindo todas as coisas como lhe apraz. O salmista declara: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É o domingo do Senhor, dia que nós separamos para tributar a Deus de maneira exclusiva. Não que os outros dias não sejam, mas hoje, sendo o dia do Senhor de maneira exclusiva, nós zelamos em guardar o nosso dia para o Senhor. E, portanto, nessa noite, nós convidamos você para, juntamente conosco, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. O Salmo 137 não precisa de abrir por enquanto. Salmo 137 nos diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir de Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O salmista parece ser um salmo um pouquinho meio que exagerado e até pesado, e pode parecer até mesmo um salmo meio que pesado para a gente dar início ao nosso culto. Mas como nós vamos meditar nessa noite no Salmo 126, o Salmo 137 nos faz lembrar do tempo em que o povo de Deus foi escravizado por 70 anos. E por conta da escravidão e da opressão que eles viveram na Babilônia, em consequência de não se voltarem à presença do Senhor, na Babilônia, Judá, Benjamim, o reino do norte, as tribos de Israel não tinham motivação, não tinham alegria para dar ao Senhor glória e honra e louvor. Eu e você temos total liberdade para tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Se esse vírus, o coronavírus, tem nos impedido, nos impossibilitado de estar na casa do Senhor nesse instante juntos, dentro da nossa casa, nas nossas casas, a igreja do Senhor está espalhada. Daí, tantas outras igrejas nesse instante estão abertas. O nosso templo físico está fechado, permanece fechado como tantas outras igrejas, templos específicos. Mas a nossa casa, que é a igreja, o lugar da habitação do Altíssimo, permanece com as suas portas e janelas abertas. É por isso que as Escrituras declaram de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. Não no templo físico, mas agora na sua casa, no seu trabalho, nós tributaremos honra e glória e louvor ao leão da tribo de Judá. Adore ao Senhor e invoque o nome santo do Senhor sobre a sua vida nesse instante. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a
vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Declare de novo. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Na nossa igreja, sempre quando o mês tem 5 domingos, nós temos por costume fazer ou o culto raízes, com os hinos do nosso novo cântico, ou então fazemos como cantavam os nossos pais. O mês de abril não tem 5 domingos, mas é que deu saudade daqueles cânticos mais antigos. Por isso nós começamos com louvor que é raro cantarmos, mas que é uma oração, que é uma súplica ao mesmo tempo, um convite a você de adorar a Deus, de celebrar a Deus. Afinal de contas, em algum dia na sua vida, de maneira específica, você vai se recordar de que o Senhor entrou no seu coração de maneira poderosa, extraordinária e sobrenatural. Ele mudou o curso da sua história, e ele mudou para melhor. Porque João 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus, entretanto, veio para nos dar vida e vida em abundância. Por conta dessa vida em abundância, haja o que houver, a que o preço for, Josué, que nos faz lembrar de um outro cântico antigo, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, adore e invoque o nome do Senhor nesta noite. Ore para a gente. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor pelo teu cuidado com as nossas vidas. Te agradecemos porque se chegamos aqui podemos adorar ao Senhor. É porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou, trouxe livramentos sobre a nossa vida. Amém. E nós nos achegamos mesmo à presença do Senhor, ó Deus, fiados no sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, que abriu o caminho, que rasgou o véu, que nos deu mesmo entendimento, ó Pai querido, livre acesso à presença do Senhor. Amém. Por isso, onde estamos, nós podemos mesmo adorar ao Senhor. Onde estamos, nós podemos render graças ao Senhor e ter um coração grato e alegre por pertencermos ao Senhor. Amém, por isso, nós rogamos ao Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças
graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças aos Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo corpo.
sua vida nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é para que nesse instante, quando nós mais uma vez abriremos a palavra do Senhor, que é a espada, que é aquela que martela na nossa mente, no nosso coração, aquela que é bússola, aquela que é lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa caminhada, aquela que traz direção, que traz norte, aquela que modela, que transforma, que molda o nosso coração à vontade do Criador e do Salvador. Nós pedimos mesmo para que, pela ação do Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que habita no nosso coração e que testifica, que confirma que nós pertencemos, que nós somos filhos do Altíssimo, seja esse Espírito que nesse instante cative os nossos olhos, abra os nossos olhos, torne o nosso coração aberto, sensível, e o nosso coração mesmo como terra preparada, adubada, receptível e totalmente sensível para receber e para tornar frutífero aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, a nossa oração nesse instante é para que o Teu Espírito nos encha. Em nome de Jesus, assim como diz a palavra do Senhor, se alguém tem sede, venha a mim e beba, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A nossa oração é para que nesse instante a palavra do Senhor nos preencha, nos encha mesmo a ponto de transbordarmos, a ponto de abençoarmos, a ponto de alcançarmos as vidas de tantos outros sedentos que estão próximos a nós. Em nome de Jesus, revista mesmo e torna os meus lábios ungidos e abençoados pela ação do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Convido a você nesse instante para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 126. Nós já fizemos uso de 2 salmos de romagem, ou salmo de peregrinação, o salmo das procissões de quando o povo de Israel ia à casa de Deus. Já usamos o Salmo 121, essa semana mesmo na terça-feira nós usamos o Salmo 124 e hoje nós vamos usar o Salmo 126, o que de certa maneira para mim, dos salmos escritos, do 120 até o 134, são salmos perfeitos, logicamente, mas esse é um dos meus salmos mais favoritos dentro desse processo do cântico de romagem ou cântico de procissão.
Salmo 126, são 6 versos, acompanhe na sua Bíblia, ou se desejar, leia de maneira audível mesmo dentro da sua própria casa. Nos diz assim a palavra do Senhor, o título dele é Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Como eu disse no início, esse é um dos salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou um daqueles salmos que o povo de Israel usava quando eles iam em procissão para a casa do Senhor. Para a gente lembrar o contexto, caso você não tenha nos escutado nesses últimos dias com o Salmo 121 ou o Salmo 124, do Salmo 120 até o Salmo 134, esses 15 salmos eram salmos usados pelo povo de Deus quando eles tinham que ir pelo menos uma vez ao ano, dentre aquelas 3 festas, as festas principais, em que o macho da casa, sendo ele o sacerdote, o alicerce espiritual, o responsável por espiritualmente conduzir a sua casa, ele ajuntaria os seus filhos, a sua esposa, e eles iam em procissão, em romaria, até o Monte Sião, a cidade santa, Jerusalém, onde lá estava construído o templo, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus no arraial dos israelitas, o povo de Deus, a menina dos olhos do Senhor. E aí nós já dissemos isso, imagine a alegria do povo de Deus em deixar as suas casas fechadas por alguns dias, quando eles caminhavam, uma longa caminhada, uma caminhada de dias, e não apenas de algumas horas, mas em dias eles caminhavam pelos desertos, nos lugares verdes, nas campinas tranquilas, mas eles também passavam por lugares meio que estreitos, onde haviam pedras escorregadias, existiam cascalhos, mas como a gente lê no Salmo 121, eles caminhavam sob a direção, sob a guarda e a proteção do Senhor. Por isso, em alguns momentos de situações adversas, eles diziam assim: eu elevo os olhos para os montes, na certeza de que o meu socorro vem do Senhor. Ou como diziam no Salmo 124, verso 8, nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Daí ainda que a peregrinação, a procissão, a romaria da sua casa até o lugar final, que era um propósito maior de estar no templo, o lugar da habitação de Deus, juntamente com outras tantas famílias, ainda que eles passassem por situações adversas, o propósito maior, que era da unidade, da comunhão, a alegria de estar com os irmãos e na casa do Senhor, onde eles mais uma vez seriam abençoados com a bênção sacerdotal de número 6, a partir do verso 24, o propósito sendo um propósito maior, nenhuma dificuldade gerava meio que um sentido de empecilho para que eles tivessem a casa do Senhor. E aí o Salmo 126 é um desses salmos que compõe a litania desses salmos quando eles caminhavam em procissão até Jerusalém. E o Salmo 126, o seu título ele é muito sugestivo, ele já diz o porquê que esse salmo foi escrito. E aí o salmista diz assim: consolo para os que choram. Embora o Salmo 126 não fale apenas de uma parte de choro, um tempo de desespero, um tempo de inquietação, ou de aflição, ou de adversidade, ou de tribulação. O Salmo sim relembra o povo de Deus de um tempo do passado, mas o Salmo fala de um tempo presente, embora o tempo presente, você vai ver pelo Salmo, que eram dias desafiantes, mas o Salmo também traz consolo no sentido de Deus gerar no coração do seu povo grandes expectativas, de fazer o seu povo olhar para o futuro e pensar de que ainda que o passado tivesse sido um passado difícil, ainda que o presente fosse algo que estimulasse a acreditar e confiar em Deus, os dias futuros, os dias gloriosos, os dias que estavam por vir, eram dias que traziam grande consolo para a alma do aflito e do necessitado. Por isso, no verso 1, o salmista ele diz assim, aliás, antes de ler novamente o texto, a gente não sabe como o Salmo 121, quem foi que o escreveu.
embora a gente não tenha dados, ele vai falar perfeitamente, embora não tenha dados da autoria do Salmo, ele vai contar, ele vai compartilhar exatamente de momentos específicos da caminhada do povo de Deus. Por isso, no verso 1, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou, passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, diz o verso 2, e a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações, entre os gentios, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O verso 1 e o verso 2 do Salmo 126 nos faz voltar, rebobinar a fita a um tempo muito distante do povo de Israel quando esse salmo é escrito. Você vai se lembrar de que Deus fez uma aliança com Abraão. Saia da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Deus ali já estava mostrando o cumprimento de uma promessa, embora o contexto era um contexto de algo impossível, um contexto de algo impossível de se acontecer, um contexto de dificuldades. Como que Deus ia levantar uma grande nação de um casal onde era impossível que eles tivessem filhos? Perceba que as promessas de Deus, elas começam a surgir dentro de uma casa, de um contexto de impossibilidades. E daí a gente começa a perceber de que o Deus que nós servimos, o Deus que trabalha para o seu povo, é um Deus que age até mesmo onde não há situações favoráveis dentro do nosso ponto de vista. A promessa, a aliança com Abraão já parte de um contexto onde coisas impossíveis na perspectiva humana nunca iriam acontecer. De Abraão e de Sara, um casal de idade de 100 anos praticamente, de 90 anos, quando o filho da promessa, Isaac, nasceu. Ela que já não podia ter filhos. Abraão que já era amortecido, que já não tinha o vigor, a vitalidade, que já não tinha mais um ser tão viril para reproduzir, mas ainda assim Deus suscitou, Deus levantou uma descendência. Dessa descendência veio Abraão, Isaac, Jacó, vieram as 12 tribos, veio a promessa de que Deus ia retirar o seu povo da terra da escravidão do Egito e os levaria para uma terra espaçosa, um lugar de fartura, um lugar onde existiria abundância, um lugar de prosperidade, um lugar de grandes riquezas, como o povo de Israel, o povo de Deus, nunca havia experimentado isso, toda a sua promessa. Mas junto com o cumprimento das promessas, Deus disse para o seu povo que quando eles chegassem nas terras a serem conquistadas, eles jamais deveriam fazer associação com os outros povos. Deus queria um povo santo, um povo separado, um povo exclusivamente para Ele, um povo seu, a menina dos seus olhos, algo particular, uma propriedade, um tesouro que fosse exclusivamente seu, uma posse sua, porque as escrituras declaram de que o Deus que servimos é Deus zeloso, e Ele tem ciúme no sentido de guardar, de zelar, de poupar, de preservar aqueles que são seus. Embora o povo estivesse na terra prometida, já desfrutando de toda a fartura de Deus, o povo se envolveu com tantas outras nações. E ao se envolverem com tantas outras nações, ao se associarem, eles misturaram a linhagem santa. Imagine você pegar um suco de uva integral, como o próprio nome diz, integral. Ele é íntegro, ele é puro, ele é sincero. E jogar dentro desse 1 litro de suco 500 ml de água. Embora a água esteja limpinha, você vai misturar. Aquele suco não é mais integral. Aquele suco não tem apenas o fruto da vinde. Ele não tem apenas as uvas esmagadas e o caldo daquelas uvas. Ele foi misturado. Houve uma associação. Ele não é mais puro. Ele não é mais o mesmo. Israel, o povo da aliança, fez exatamente o contrário da ordem de Deus. A ordem de Deus foi: não se associem, não se misturem. Contudo, com o passar dos dias, o povo de Deus se acomodou na terra prometida. E ao se acomodar, eles tomaram mulheres de outras linhagens, de outras nações. Eles deram seus filhos e filhas a outros povos. E em consequência disso, Deus disse que por conta de terem se associado, por conta de terem trazido idolatria para dentro da casa do Senhor, pelo fato de terem se associado com os outros povos, Deus disse que o povo de Deus iria ser escravizado.
O povo de Deus foi conduzido à Babilônia. Primeiro o reino norte, aquelas 10 tribos foram levadas pelos assírios até a escravidão. Depois Babilônia veio e resgatou o reino sul, o reino que estava em Jerusalém, Judá e Benjamim. Daí as 12 tribos que compunham todo o povo de Deus foi escravizada pela grande Babilônia. Na Babilônia o povo de Deus sofreu, foi oprimido ao longo de 7 décadas, por 70 anos. E como nós já lemos em outros cultos, Daniel 9, Esdras, que nós acabamos de ler junto com o povo da nossa igreja, e agora também os escritos de Neemias, falam que todo esse período de escravidão foi em consequência da desobediência do povo de Deus. Por terem se associado, por terem misturado, por terem feito aliança com os outros povos e abandonado o seu zelo pelo Senhor. Como Deus é fiel à sua palavra, tanto em nos abençoar, ele também foi fiel em cumprir com sua palavra, em permitir com que o cativeiro moldasse e transformasse o caráter e o coração do seu povo. Quando o salmo então começa, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Perceba que o salmista diz assim: ficamos como quem sonha, porque para eles estar agora na Babilônia era algo já um ponto final à história do povo de Deus. Para eles já não tinha mais expectativa de que em algum dia eles voltariam para a cidade santa, a Jerusalém. Embora o profeta Jeremias tivesse já anunciado por profecias que o povo permaneceria ao longo de 70 anos, mas que depois Deus levantaria um remanescente santo e faria esse remanescente retornar a Jerusalém e reconstruir muros, reconstruir o templo e reconstruir a sua vida em Jerusalém. Mas acontece que o povo, pelo fato de estar tão insensível à ação de Deus e à voz de Deus, no coração já não existia expectativa, já não tinha esperança, já não tinha motivação alguma de que Deus poderia intervir na história e novamente cumprir com sua palavra. Por isso, nem todos os que foram para a Babilônia, eles voltaram. 3 caravanas saíram da Babilônia e voltaram. Uma caravana com Josué e com Zorobabel, uma caravana com Esdras e a terceira e última caravana com Neemias. Mas muitos do povo de Deus se acomodou na grande Babilônia. E por terem se acomodado, eles não romperam com a Babilônia. E por lá eles ficaram até que foram sepultados e esquecidos como o povo de Deus. Mas aqueles que voltaram, ao chegarem em Jerusalém, alguém deles escreve o salmo e ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Perceba que para o salmista e para boa parte do povo de Deus, a expectativa de sair da Babilônia era algo remoto, era algo impossível, era uma improbabilidade, era algo que na perspectiva deles nunca, jamais aconteceria. Por isso, quando Deus visita o seu povo, e por isso quando Deus amolece o coração de um rei persa chamado Ciro, para conduzir o povo juntamente com Josué e Zorobabel a retornar ao povo de Jerusalém, quando Esdras também consegue a carta por Artaxerxes para voltar, quando Neemias consegue a carta também para voltar, são coisas que eles percebem o cuidado extraordinário de Deus, e há sempre grande júbilo, há sempre grande alegria, porque eles dizem assim: ficamos de queixo caído, ficamos como quem sonha, fomos surpreendidos pelo cuidado do Senhor. E aqui eu paro um pouquinho para pensar com você: quantas vezes na nossa caminhada eu e você fomos altamente surpreendidos pelo poder de Deus? Para você da nossa igreja, para você que tem nos assistido e acompanhado os nossos cultos, no finalzinho, melhor dizendo, do ano passado, nós começamos uma jornada de oração por uma pessoa que nós não conhecemos, mas que é primo da Emília, chamado Felipe. Você deve ter visto no noticiário de que houve um lote de uma bebida em Minas Gerais, propriamente dito em Belo Horizonte, que contaminou algumas pessoas. Dentre essas pessoas estava o Felipe, parente da Emília. E ela disse assim: pastor, vamos orar? Me ajuda em oração? E nós pedimos na igreja, oramos aos domingos, oramos na terça. O Felipe, semana passada, acho que no domingo, no final do culto, a Emília me mostrou, ele permanece internado, mas ele já não está na UTI. Para alguém que já tinha recebido a sentença de morte, de que não duraria alguns dias, isso no final do ano passado, nós já estamos em abril. O Senhor todos os dias tem renovado
renovado fôlego de vida sobre a vida do Felipe. Essa semana nós fomos surpreendidos com a história do Gabriel. O Gabriel estava com meningite e os médicos disseram: não há possibilidade do Gabriel voltar para casa. Essa semana o Gabriel voltou para sua casa. O Gabriel teve alta. A dona Ecléia, na semana passada, estava na UTI. Ao longo da semana, a Emílcio dizendo: pastor, peça aos irmãos para orarem, porque a tia Ecléia tem piorado ao invés de melhorar. Nós oramos na quinta-feira e nós pedimos: Deus, se o Senhor quiser, embora o Senhor possa, nos dê uma boa notícia amanhã. Na sexta-feira à tarde, a Emílcio mandou uma mensagem dizendo assim: tia Ecléia saiu da UTI e já está no quarto com possibilidade de voltar para sua casa. Perceba que as circunstâncias, perceba que a medicina, perceba que pessoas, percebam que situações, elas giram ao nosso redor, tentando trazer sentenças de destruição, de frustração, de perda, de derrota e de aflição. Só que as Escrituras dizem assim: quando o Senhor entra em benefício do seu povo, quando o Senhor Deus resolve na sua soberania e no seu poder manifestar a sua vontade, quando o Senhor restaura a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Porque ontem a dona Ecléia estava na UTI, hoje ela já está no quarto. Ontem o Gabriel estava entre a vida e a morte, hoje ele já está na casa dele. Hoje o seu casamento, a sua família está destruída. No dia seguinte, enquanto o choro durou uma noite, a alegria ela vem pela manhã. O filho passou a noite inteira no consumo das drogas. No dia seguinte ele chega dentro de casa e fala assim: eu já não suporto essa situação, eu preciso de ajuda, eu preciso de melhorar. É resposta das orações. O salmista diz: bendito seja Deus que não nos rejeita oração e nem aparta de nós a sua graça. Aliado a esse texto de quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, boca aberta, queixo caído, de maneira surpreendente. Apóstolo Paulo, que é um texto fantástico, de Efésios 3:20 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Salmo 126 diz assim: consolo para os que choram. É tempo da gente acreditar, é tempo da gente tomar posse das palavras do Senhor, da sua promessa, e ter a plena certeza de que o choro, sim, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O povo de Deus sofreu, foi oprimido ao longo de 70 anos, mas Deus foi fiel com sua palavra. Deus disse: ao final das 7 décadas, eu visitarei o meu povo. Leia Jeremias e você vai perceber que Deus diz de que nas ruas que existia um grito e desespero, o Senhor vai trazer júbilo de alegria. No lugar da terra seca, árida e deserta, Deus disse que traria novamente a prosperidade para o povo de Deus, que é exatamente o que a gente encontra no verso 4, quando a oração do presente do salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Perceba que no verso 1, o salmista disse assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, algo que Deus fez lá no passado, nós ficamos de boca aberta. Mas acontece que quando o povo, nas suas caravanas, saiu da Babilônia com Josué e Zorobabel, depois com Esdras e por fim com Neemias, quando eles voltavam para a terra prometida, para Jerusalém, o desafio que eles encontravam, a terra que eles encontravam lá, era algo desesperador, era algo de afligir a alma. Há um texto de Neemias que eu acho fantástico para representar o tempo da assolação, a maneira como ele encontrou Jerusalém, porque diz que pela madrugada, durante a noite, a vigília da noite, ele saiu a cavalgar. Os destroços eram tantos que nem mesmo os cavalos, que são animais de porte, de força, não eram capazes para andar entre os escombros. Daí Neemias teve que andar a pé. Perceba que voltar a Jerusalém era o propósito de Deus. Perceba que retornar à terra prometida era estar debaixo da vontade de Deus, mas nem sempre caminhar debaixo da vontade de Deus significa tempos de calmaria ou de tranquilidade. Aliás, quando a gente lê o livro de Esdras, enquanto o povo começa a reconstruir, a oposição se levanta. Quando Neemias decide reconstruir os muros, há oposição do lado de fora. Mas perceba que o povo de Deus permaneceu com seus olhos firmados em Jesus. Por isso a oração no verso 4 do salmista está no presente quando ele diz assim: restaura, o Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb.
a oração do salmista no verso 4 nada mais é do que: faz-nos, ó Deus, prósperos novamente. Os muros destruídos, o templo arruinado, as portas queimadas, as casas destruídas, a situação da agricultura, a situação de cultivo, a economia de Israel estava em caos. Mas qual foi a oração de Esdras, de Neemias e do salmista? Restaura, Senhor, a nossa sorte, faz-nos prósperos novamente. Conforme a gente vem batendo nessa tecla, perceba que o povo, eles se voltam à presença do Senhor. Nos dias de caos e de adversidades, eles não estão preocupados em direcionar ou em apontar ou terceirizar o porquê que nós estamos aflitos. O povo de Israel veste a couraça, que Daniel diz, a couraça de vergonha em Daniel 9, e ao reconhecer de que a terra está assim por causa dos nossos pecados, porque nós nos afastamos de Deus, agora em tempo de guerra e de caos, a atitude deles é a mesma: restaura. Eles se voltam ao Senhor com panos de saco, com cinzas e com orações. Eles se voltam à presença de Deus gritando e apelando ao Deus da misericórdia, ao Deus da aliança, ao Yahvé, a Jeová. Restaura, Senhor, a nossa sorte, torna-nos prósperos novamente. E aí o exemplo que o salmista traz são as torrentes no Negueb. O Negueb era um lugar árido, era um deserto. E boa parte do ano o Negueb ficava com terra árida e deserto. Mas acontece que no período de novembro, dezembro, outubro, quando as chuvas eram abundantes, quando as chuvas eram mais fortes e com mais potência, de maneira surpreendente, como diz o texto, ficamos como quem sonha, chovia nas cabeceiras do deserto do Negueb, e ao chover nas cabeceiras, as águas escorriam e enchiam o deserto de Negueb de fortaleza, de fertilidade, enchia, tornava o deserto um lugar escasso e árido, num lugar de plantações, num lugar de vida. Perceba que a oração do salmista é assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A oração do salmista é assim: Deus, nós estamos assolados, nós estamos em destruição, nós estamos arruinados. Na nossa perspectiva de vida é impossível permanecermos aqui em Jerusalém. Nós reconhecemos que aqui é o lugar da sua habitação, nós reconhecemos que aqui é terra santa, aqui é o lugar que o Senhor nos deu, mas nessas condições torna-se impossível caminharmos diante de uma impossibilidade. E reconhecendo quem é o Deus de Israel, eles oram então: faz-nos, ó Deus, prósperos novamente. Assim como o Senhor torna o rio Negueb, o deserto de Negueb, em lugar de fertilidade em parte do ano, de maneira que nós lançamos as sementes e as sementes germinam, brotam, frutificam, florescem e enchem os nossos celeiros. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Salmo 126, principalmente o verso 4, para mim é uma oração muito contemporânea, porque o nosso país não está apenas sendo assolado pelo coronavírus. A situação financeira, econômica do nosso país, ela já entrou em crise. Pessoas estão desempregadas. Famílias já não têm mais a mesma provisão financeira do que elas tinham há 2 meses atrás. Os empresários estão loucos, preocupados de como iremos pagar os nossos funcionários quando a gente não tem rotatividade, quando nós não temos mais o capital de giro, quando nós não temos mais clientes que comprem as nossas mercadorias. Há uma perspectiva de que até 2023 a nossa economia, a nossa situação financeira, ela ainda não estará restabelecida. Mas essa é a perspectiva humana. Essa contabilidade quem fez foi alguém que logicamente ele fez baseado na nossa realidade de agora. Mas acontece que o salmista, ao enxergar o presente, ele não fica ocupado ele não fica ansioso ou preocupado com o seu futuro. Ele dobra os seus joelhos e ele se volta ao Senhor. Afinal, diz o Salmo 124, verso 8, o nosso socorro está indo no nome do Senhor, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Por isso, qual é a sua atitude? Restaura. Qual é a sua atitude? Orar. Qual foi a sua atitude? Buscar a face do Senhor. O que faz o salmista? Ele se humilha diante da presença do Senhor.
Nesses últimos dias nós temos dito nos nossos encontros online, Deus está provando, não testando, mas Deus está provando a nossa confiança. Será que nós confiamos em Deus quando temos abundância dentro dos armários? Ou será que nós vamos confiar em Deus ainda que a economia não seja restabelecida nos nossos próximos anos? Será que nós confiamos em Deus por aquilo que Deus é ou por aquilo que Deus é capaz de fazer? O que gera gratidão no nosso coração é por aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, ou como bem disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Deus me deu, mas Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ao final de toda a trajetória, antes de ter recebido em dobro, antes de ter sido restituído, o que é mais fantástico, ele diz assim: antes eu conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Perceba que Deus quer trazer vinho novo. E a gente já disse isso e volta a dizer: vinho novo não se põe em odres velhos. Calça nova não se põe remendos, calças novas não vêm rasgadas. E o que o salmista está dizendo é: restaura, Senhor, a nossa sorte. Perceba que há a promessa de restauração, mas perceba que o salmista, ele ora ao Senhor, mas ao orar ao Senhor, há uma parcela do salmista. Perceba que as coisas não cairão do céu apenas como dádiva e como bênçãos da parte do Senhor. Perceba que a restauração começa com a ação do Espírito de Deus. Deus dispõe o nosso coração para isso. Mas perceba de que há também a disposição. O salmista no meio do caos, ele não vai chorar apenas. O salmista no meio da dificuldade, ele não vai apenas ficar entristecido. O salmista não vai ficar apenas abatido por causa das situações. Se você ler Esdras e Neemias, você vai perceber que quando eles ouvem os relatos da vida sofrida e da aflição e da assolação que existiu em Jerusalém, eles pranteiam, eles choram, eles jejuam, mas ambos eles se levantam, eles ficam assentados por alguns dias, mas depois eles levantam, eles partem, que é exatamente o que falam os versos 5 e o verso 6. O salmista no verso 4, ele enxerga a realidade, mas ao enxergar a realidade, ele grita pelo Senhor. Se o Senhor não nos restaurar, não há ninguém para nos restaurar. Perceba que o apelo do salmista está no Senhor. Por isso eu penso com o verso 4 de que Deus pode restaurar muitas coisas na minha vida, na sua vida, dentro da minha casa, dentro da sua casa, no nosso cristianismo que, infelizmente, tem vivido um cristianismo, me desculpe a expressão, mas sendo sincero, um cristianismo porco, frouxo, quando às vezes a gente utiliza das escrituras para cativar a atenção de pessoas ou para ganhar alguma benfeitoria, como diz Paulo aos Coríntios, por várias vezes a igreja está mercadejando a palavra do Senhor. Mas perceba que se eu e você não tomarmos a atitude, o corar de vergonha, como diz Daniel 9, o Senhor não vai restaurar sozinho a nossa nação. Jerusalém foi restaurada plenamente, com a profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, mas para que a glória fosse derramada sobre a segunda casa, para que a glória do Senhor inundasse a nova Jerusalém, Esdras, Neemias, Josué, Zorobabel, os cabeças das casas, os levitas, os sacerdotes, os que voltaram da Babilônia, eles dispuseram o coração para viver um tempo de restauração. Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Mas você está disposto? Porque se não houver disposição no seu coração, entenda, meu querido, Deus não vai descer mais dos céus para fazer por mim e por você aquilo que nós somos capazes de realizar. Por fim, eu encerro com o verso 5 e com o verso 6, quando no verso 4 o salmista, ele ora ao Senhor para que Deus restaure. Mas veja a realidade do verso 5 e do verso 6, que dizem dos tempos gloriosos, do tempo futuro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O verso 5 e o verso 6, eu já utilizei esse texto lá na IPM há muitos anos. Eu tenho ainda meu escrito guardado. Eles falam a mesma coisa. Verso 5 e verso 6 está apenas inculcando na nossa memória. Vou repetir e você vai entender comigo que os dois versos estão dizendo a mesma coisa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Perceba que são 2 versos e a conclusão é repetitiva. E sabe por que ela é repetitiva? Porque o salmista quer inculcar a boa notícia, a boa nova, a graça da manifestação, a resposta da oração do verso 4 no meu coração e na sua mente por meio de Cristo. Os que com lágrimas semeiam, ou quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Com júbilo ceifarão. Perceba que a palavra júbilo, ela já repetiu no texto. Aliás, ela já apareceu. No verso 2, o salmista diz assim: então, após o Senhor ter restaurado a nossa sorte, o salmista diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aí eu chamo a sua atenção porque o verso 2 diz assim: então entre as nações se dizia. Perceba que até os ímpios, até Ciro, rei da Pérsia, até o rei Artaxerxes, que também não tinha aliança com o Senhor, até Dario, um rei da Pérsia. Perceba que entre as nações, até mesmo os ímpios reconheceram a manifestação do poder de Deus. Até entre os ímpios se dizia: é verdade, nós temos percebido, nós reconhecemos que o Deus de Israel tem feito para eles coisas grandes e extraordinárias. Agora, perceba que a restauração, ela é uma caminhada de mão dupla. Deus intervém, Deus age, Deus trabalha pelo seu povo, mas Deus também espera a sua disposição. Por isso, no verso 5 e no verso 6 diz assim: os que com lágrima semeiam, ou quem sai andando e chorando enquanto semeia. Perceba que Deus está dizendo assim: eu vou restaurar a terra. Eu trago a chuva temporã e a serôdia, como profetizou o profeta Joel. O profeta Jeremias diz que Deus vai trazer grandes gritos de alegria, que Deus vai trazer prosperidade, que Deus vai trazer coisas novas sobre Israel. Mas perceba que só tem direito à colheita aquele que trabalhou. Só tem direito aos frutos aquele que semeou. Os frutos, a colheita, eles não precedem a semeadura. Pelo contrário, a semeadura precede a colheita. Por isso, por 2 vezes o salmista está dizendo assim: Deus vai nos restaurar. Deus vai nos responder. Aliás, o Senhor já nos ouviu e o Senhor já nos responde. A ordem dele há uma promessa, há tempo glorioso. Só que para a gente desfrutar dos lauréis, para desfrutarmos da coroa, para desfrutarmos do triunfo, há algo que precede. Dê as caras, trabalha, labute, se disponha e você vai colher. O salmista diz: os que com lágrimas semeiam, é certo que ceifarão, com júbilo, com alegria ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltarão com júbilo trazendo os seus feixes. E aí eu destaco sua atenção porque o texto diz: trazendo os seus feixes. Feixes. Um feixe já é um coletivo de uma grande quantidade. Feixes é o coletivo ou é um superlativo aí de grandes quantidades. Deus está dizendo assim: a restauração, a resposta das orações de vocês não vai ser de maneira como vocês estão acostumados até aqui. Eu vou surpreender vocês, porque eu vou fazer algo que vocês nunca experimentaram. Se vocês estão acostumados a passar apenas no Mar Vermelho, eu já mostrei para vocês que no Rio vocês também passam. Se vocês estão acostumados a serem libertos dos egípcios, eu já provei para vocês que nem mesmo a Babilônia, um grande império, foi capaz de deter vocês. Só ficou na Babilônia quem quis. As caravanas que se dispuseram, eu trouxe até aqui. Deus agora está dizendo para o seu povo: olhem para Jerusalém. E aí Ageu 2, verso 8, verso 9, eu encerro com a profecia de Ageu, que faz parte desse contexto do Salmo 126, quando Ageu diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 9 de Ageu 2, Deus declara assim: a glória da última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Se você estiver disposto a semear, você vai colher tempos gloriosos. Mas você vai concordar comigo que semear não é tão fácil assim. Por isso o texto diz: os que com lágrima semeiam, quem sai andando e chorando. Perceba de que a semeadura não será tão fácil quanto parece. No contexto do Salmo 126, primeiro eles tinham que eliminar os escombros.
Eliminados os escombros, eles tinham que preparar a terra. Era tempo de cavucar a terra. Aliás, a terra era árida. A terra era sedenta, como eu disse a vocês. Agora eles tinham que esperar a chuva. A chuva traria fertilidade. Só então eles semeariam. Depois da semeadura, o labor não acabou, porque a tiririca, a erva daninha, o joio, vai crescer junto e eles precisam eliminar, eles precisam capinar, eles precisam manter os frutos, os pés enriquecidos de adubo, eles precisam eliminar a sujeira e juntar a terra junto ao tronco daquilo que foi semeado. Só então, depois de alguns meses, eles iriam colher os frutos. Mas perceba que, se eles se dispusessem, eles iriam desfrutar de tempos abençoadores. A nossa economia começa a apresentar um colapso, começa a apresentar dificuldades. A empresa começa a dar sinais de que a instabilidade financeira, o gráfico, está despencando. O comércio, a gente já não vê tantas pessoas, como diz a Rosângela, sassaricando pelas ruas. Primeiro porque é um tempo de isolamento, mas primeiro porque o povo está priorizando. Não tem dinheiro para desperdiçar mais as coisas. É tempo de prioridade. Dentro das famílias, algumas casas estão vivendo em quase que um tempo de inferno, porque eles não estavam acostumados a viverem tanto tempo juntos. E agora viver tempo junto tem sido dias difíceis, de brigas, de desavenças, de dificuldades. Como as contas vão avolumando dentro de casa, a preocupação aumenta, qualquer motivo de gracejo dentro de casa vira a resposta mal dada, porque o marido da casa está preocupado em como financeiramente ele vai sustentar a sua casa. Então começa todo mundo a ficar estressado. Mas perceba que há um grito aliás, não um grito, mas há uma proposta de promessa. Só que a promessa só vai ser desfrutada e cumprida na vida daqueles que vão se dispor. Por isso o desafio agora é de um tempo de semeadura. Só que antes de semear, a gente precisa de olhar para dentro de nós e limpar a terra. Talvez seja tempo de jejum, talvez seja tempo de lamentação. Lamentação é vertical, murmuração é com o seu vizinho, é reclamação, é conversa fiada. Lamentação é falar com Deus, é chorar com Deus, é rasgar a alma e o coração a Deus, é contar os problemas a Deus. O tempo que Deus está nos oportunizando agora é de um conserto espiritual, é um tempo da gente abandonar as velhas práticas e voltar às práticas do início de quando a gente foi convertido por obra do Espírito. O tempo agora é da gente abandonar a mentira e praticar a verdade. O tempo agora é de não olhar apenas para o nosso umbigo de maneira egocêntrica, embora nós tenhamos coisas a pagar, contas a colocar em dia, comida para colocar dentro da despensa, mas é tempo também de olhar para as pessoas menos favorecidas e socorrê-las com aquilo que Deus tem disposto dentro da nossa mesa. O tempo agora é de conserto espiritual, para que então, no tempo oportuno, depois da chuva, sejam lançadas as sementes. E só é digno da colheita aquele que semear. Só é digno de colher os frutos aqueles que se dispuserem. É tempo da gente acordar pelas madrugadas e buscar o Senhor. É tempo da gente, de maneira disciplinada, separar mais o nosso dia aos cuidados do Senhor. Perceba que a igreja está fechada, o templo está fechado, mas a igreja da sua casa está aberta. Talvez seja tempo de você resgatar o culto doméstico da sua casa. É tempo de preparar a terra. Não é tempo de semeadura ainda. Embora a gente já queira colher os frutos, o tempo agora que nós estamos vivendo é um tempo de preparar a terra. Quando Deus der a ordem, nós vamos semear. Deus dando a ordem da semeadura, aí, portanto, no tempo dele, nós vamos colher. E aí perceba que o salmista diz, com júbilo ceifarão, ou voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu encerro a minha palavra com uma citação do teólogo e reverendo Charles Spurgeon, quando ele diz assim: quanto mais profundos forem os nossos problemas, tanto mais será elevada a nossa gratidão a Deus, que nos conduziu através de todos os problemas e nos preservou até agora. Vou repetir de novo. Quanto mais profundos forem os nossos problemas, tanto mais será elevada a nossa gratidão a Deus, que nos conduziu através de todos os problemas e nos preservou
até agora. O salmista, ele não apenas deixa o reconhecimento das nações. Entre as nações se dizia: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. O salmista, o povo de Israel, diz assim: é verdade. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós nos alegramos. Precisamos aprender como Abacuque ou como Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Afinal de contas, o justo vive pela fé. Ainda que a figueira não produza frutos, ainda que a videira minta com as suas uvas, ainda que os gados e as ovelhas sejam roubados do aprisco ou do curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Nos lugares escorregadios e mais sombrosos, ele torna os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. Que é o que o salmista Davi disse no seu Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não hei por que de ter medo. O Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Para a gente encerrar, o Senhor já restaurou a sua sorte. Um dia, ele entrou na sua vida como nós cantamos. Um dia na nossa vida, ele entrou e mudou a nossa história. Ele quebrou os grilhões das maldições. O império das trevas, as algemas infernais foram quebradas. Nós estamos em liberdade. Isso é a maior bênção que nós podemos desfrutar. E isso, humanamente falando, era algo impossível de acontecer. Se o Senhor já fez isso na sua vida e na minha vida, será que existe coisa impossível? Ou pior ou maior do que isso, que Deus não possa fazer? Semana passada nós celebramos o triunfo sobre a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte. Se a morte, que era o nosso maior inimigo, foi derrotada na cruz do Calvário e na ressurreição e ascensão do Messias, como disse o Senhor Deus para Sara e Abraão, debalde, acaso a coisa impossível que eu não possa fazer? Para Zacarias, Lucas 1,37, Deus disse: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por isso a nossa oração nesses dias é como do salmista: restaura a nossa sorte. Faça-nos, ó Deus, prósperos novamente. É a oração do salmista, que depende da ação de Deus e da disposição do homem. Estando você disposto, prepare a terra, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, pela palavra do Senhor que em dias difíceis traz consolo para o coração do aflito. Obrigado porque o choro dura uma noite, mas nós tomamos posse da promessa do Senhor que declara que a alegria vem pelo amanhecer. Ainda que o nosso problema não seja resolvido na manhã de segunda-feira, ao menos a fidelidade do Senhor se renovou sobre nós. A tua misericórdia foi renovada sobre nós. E isso já é o suficiente para estarmos vivos e não sermos consumidos pelos nossos pecados. E suficiente para termos motivo de grande júbilo, de alegria e de contento no nosso coração. Em nome de Jesus, nesse instante, nós queremos renovar a nossa aliança contigo, juntamente com os nossos irmãos, com aqueles que nos assistem. Nós queremos clamar para que o Senhor restaure a nossa vida espiritual, restaure a nossa terra, restaure a nossa igreja, nos faça, ó Deus, a nos esvaziar das quinquilharias, das coisas que estão guardadas dentro do nosso coração, mas que precisam ser perdoadas, para que recebamos da chuva temporã, da chuva serôdia, aquela que trará os novos frutos, o futuro glorioso, tempos gloriosos para a igreja de Cristo Jesus. Ó Deus, faça a palavra do Senhor nessa noite, ao longo dos nossos dias, frutificar no nosso coração, para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Receba nessa noite as nossas ações de graças, porque em tempos difíceis a palavra do Senhor continua trazendo despertamento, encorajamento e consolo para a nossa alma. Em Cristo Jesus. Amém e amém.
Nós vamos, nesse instante, louvar ao Senhor mais uma vez com uma canção. E nós vamos declarar de que nós não temos palavras para agradecer a fidelidade, o cuidado do Senhor, o seu zelo para com a sua igreja em Cristo Jesus. Enquanto eu e Vivi nos ajustamos aqui novamente, você vai receber hoje de maneira diferente pelo seu zap a cópia de todos os louvores que nós cantamos, de maneira que você possa celebrar pelo YouTube, pelo nosso canal e ao mesmo tempo cantar conosco. Então, nesse instante, nós vamos declarar que nós não temos palavras para dar graças pela fidelidade do Senhor sobre nós. Calma aí, tá faltando uma parte. Cadê a parte? Não tenho palavras para dizer. Só um instante que nós vamos ter que correr aqui rapidinho na nossa internet. Enquanto Vivi busca para mim a cifra, eu me esqueci ainda da gente dar graças pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Queria que nesse instante você fechasse os olhos, como a gente foi orientado pelo conselho da igreja, os depósitos são encaminhados pela conta que vocês receberam, ou você entra em contato com a nossa tesoureira, nossa irmã Márcia, para que ela receba o dízimo de alguma maneira com você. Nesse instante nós queremos agradecer a Deus pela fidelidade com o seu povo e os dízimos que foram entregues ao longo dessa semana. Feche os seus olhos e nós vamos orar também ao Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante dar graças ao Senhor pela provisão financeira do Senhor com as nossas casas. Nós agradecemos pelo trabalho que o Senhor nos deu ao longo desse mês, da semana. Nós agradecemos pela provisão do Senhor com as nossas famílias. Nós agradecemos pela vestimenta, pelo alimento, pela saúde, pelo trabalho, pela inteligência e pela disposição de sairmos de casa e irmos ao encontro do nosso trabalho. Louvamos o nome do Senhor pela alegria dos que ao longo dessa semana depositaram os seus dízimos e as suas ofertas em consagração, em fidelidade e obediência ao Senhor. A nossa oração é de gratidão por reconhecermos de que aquilo que nós devolvemos ao Senhor, primeiramente parte das mãos do Senhor sobre a nossa casa. Se podemos dar o dízimo é porque, em primeiro lugar, o Senhor nos abençoou. E de maneira como primazia, de forma primeira, nós devolvemos, nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. A nossa oração também é de petição, é de súplica, para que o Teu Espírito conscientize a igreja do Senhor. Pela ação do Teu Espírito, a igreja do Senhor seja mesmo desafiada a acreditar e a confiar na palavra do Senhor, de que declara de colocar o Senhor à prova. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ó Deus, aqueles que têm trabalhado, mas que por conta da dureza do coração ainda não têm agido de maneira fiel e obediente à palavra do Senhor. Seja o Teu Espírito aquele que visite, que amoleça o coração, dispondo para que haja alegria e fidelidade em dar ao Senhor, em primeiro lugar, o seu dízimo e sua oferta, em gratidão pela provisão do Senhor. Consagramos ao Senhor a vida financeira da Igreja Presbiteriana de Marataízes, bem como a vida financeira dos nossos irmãos que depositaram os seus dízimos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esquecer que tudo que tenho
tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Antes da gente encerrar o nosso culto, queria demonstrar também a minha gratidão pelo carinho de vocês. Eu ia fazer um vídeo à parte, mas como vocês já vão assistir o culto pelo YouTube, vou aproveitar para deixar a minha gratidão. Livro de Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E aí quando a gente lê Eclesiastes, diz que há tempo de abraçar, mas há tempo de não poder abraçar. Eu confesso que durante a semana fiquei pensando assim, puxa, meu aniversário vai cair exatamente no período da pandemia. E de maneira muito diferente como a gente faz na igreja, todos os anos se cumprimentando, tendo o nosso tempo de culto, eu pensei assim, que seria meio que borocochô. Embora eu estaria com a minha família, que já é um presente de Deus. Mas hoje, sendo domingo, eu pensei assim, seria um dia para eu cultuar juntamente com a minha igreja. Mas não teria os nossos abraços. Mas eu confesso que hoje de manhã vocês me surpreenderam como vocês sempre fazem. Ter a igreja presbiteriana de Marataízes na minha caminhada, na minha vida, é algo que faz toda a diferença. Ser pastor, vocês sabem que não é uma tarefa tão fácil. E eu tenho certeza de que não fui eu quem escolhi. Foi Deus que me escolheu. E daí o mesmo Deus que nos escolhe é o Deus que nos capacita. Por isso, nos dias difíceis, eu sempre me trago à memória o Deus que me chamou e a igreja que se mantém de joelhos, juntamente com minha família, sustentando meu ministério. O meu tempo de 11 anos com vocês não é mérito meu. Primeiramente, é mérito da boa mão do Senhor que caminha sobre a minha vida e a vida de vocês. Caminhar ao longo de 11 anos com vocês, dentro da nossa perspectiva humana, como às vezes a gente fala e a gente comenta, quebrar um recorde na nossa igreja não é bondade, não é mérito da nossa parte, nunca vai ser mérito meu. É tão somente porque a boa mão do Senhor tem estado sobre a minha vida, mas também sobre a vida da Igreja Presbiteriana de Marataízes. Eu agradeço sobretudo porque ao longo de todo esse tempo vocês têm reconhecido não apenas o meu chamado, mas vocês têm reconhecido de que é o tempo de Deus pastorear a igreja de vocês através da minha vida. E aí, mesmo que hoje vocês não me deem um abraço presencial, mesmo que não seja tempo da gente comer um bolo junto e da gente se visitar, para mim foi um tempo muito gratificante e muito bom saber de que vocês, na casa de vocês, oraram pela vida do pastor de maneira específica por ser o aniversário dele. Não que ao longo dos anos, dos dias, vocês não façam isso, mas é bom saber de que, uma vez do dia, a Igreja de Maneira do Senhor, de forma coletiva, está orando pela vida do seu pastor. Então, mais uma vez, muito obrigado pelos vídeos que vocês encaminharam. Eu compartilhei no meu story do Instagram,
mas lá não saiu com volume. Deu alguma coisa. Vocês sabem que eu sou analfabeto para isso. Pedi ajuda da Ingrid, mas a gente não conseguiu resolver, não. Mas está guardadinho na minha memória, está guardadinho nos meus arquivos. Vou jogar logo para o computador, porque se alguém furtar meu telefone, já está guardadinho. Vai ficar gravado na minha memória o carinho que a Igreja Presbiteriana de Marataízes tem por mim. E o meu desejo é que a boa mão do Senhor permaneça sobre a minha vida, sobre a vida da Vivi, sobre a vida do Henrique, como tem sido até aqui, sobre a família que Deus me presenteou, que me deu, que é dádiva, mas também sobre a Igreja Presbiteriana de Marataízes. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. A distância tem apertado meu coração com saudade. Por isso, vovó Lídia, às vezes eu tenho chorado nas lives e às vezes tem parecido um pouquinho tristonho. Mas é a saudade da gente estar juntos. Graças a Deus, não há dificuldade nenhuma e o Senhor em todo tempo tem nos abençoado. Vamos orar mais uma vez? Pedir Vivi para orar, encerrando, e em seguida impetro a bênção apostólica sobre a nossa igreja. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua doce presença conosco. Sabemos que o Senhor nos conduziu na adoração, no culto ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra sobre a nossa vida, que ela possa mesmo trazer um despertamento sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós que repouse a graça e a bondade do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, queridos irmãos, que a graça do Deus eterno, o amor, a misericórdia de Cristo Jesus, a consolação, o conforto e os dons do Espírito Santo do Senhor sejam sobre nós e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde ao longo de toda a sua semana em Cristo Jesus. Até logo, terça-feira estaremos juntos mais uma vez, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Até logo.